Fala galera, Estádio Esquadrão, seu canal de notícia de torcedor para torcedor. Hoje tem Bahia, viu? Hoje tem o Bahia enfrentando a equipe do Santos pela rodada 24 do nosso Brasileirão 2023, né? Hoje é de Bahia às 20 horas na Arena Fonte Nova. Jogo importante para o Bahia, jogo também não menos importante para a equipe do Santos, né? Os dois times eles estão próximos, mas vivendo momentos distintos, né? Então vamos falar um pouquinho dos dois times, mas antes da gente falar, aquele nosso jabá, ó, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações, ajude o nosso canal a crescer, ajude aí, beleza, galera? Nós atingimos a marca de 4.000 inscritos, eu agradeço, já agradeci a todos vocês, mas agradeço novamente. Atingimos aos 4.000 inscritos e agora estamos querendo chegar aos 5.000. Mas a gente está só no começo para chegar nesses 5.000, beleza? Então vamos lá. Ó, hoje tem Bahia e Santos às 20 horas na Arena Fonte Nova. O jogo vai ser apitado pelo Ramon Abate Abel, árbitro fifado de Santa Catarina. No VAR, nós vamos ter um carioca aí, o Carlos Eduardo Nunes Braga, beleza? Se você não sabe onde assistir, vai passar no Premiere e vai passar na Sport TV, beleza? Fora isso, você tem que ir para a arena ou você tem que ouvir no rádio, ou, claro, acompanhar a gente no Estádio Esquadrão, né? Então, galera, seguinte, os dois times eles estão com situações, eu falei, próximas, mas distintas, né? O que eu quero dizer com isso? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Primeiro, vamos olhar aqui a tabela do Brasileirão, tá? Vamos ver a classificação aqui para a gente entender por que eles estão numa situação próxima, mas uma situação distinta. Tá aqui, ó. Bahia, 15º colocado, Santos, 17º colocado. Diferença entre eles, 4 pontos. Santos, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. O Bahia já passou muito tempo aqui no Z4, o próximo aqui do Z4 é um time acima, né, do Porteiro. Então, essa diferença de 4 pontos aqui, ó, aproxima bastante o Santos do Bahia. Sobretudo que o Santos vencendo, ele não passa o Bahia, não passa o Goiás, mas fica só a um pontinho. Por outro lado, o Bahia vencendo aqui o Santos, ó, ele vai abrir 7 pontos, né? Ele abre 7 pontos do Santos e, eventualmente, se esses dois times aqui, ó, vencerem esses dois jogos, né, que chegam, então eles podem chegar a 26 pontos. Então, essa aí é a importância. Perdendo aqui, o Santos ele pode ser ultrapassado pelo Vasco da Gama no equilíbrio da rodada. Então é um jogo de vida ou morte, um jogo de 6 pontos para ambas as equipes. Uma outra situação também, né, que nós já estamos acompanhando e agora é extremamente importante a gente acompanhar é a probabilidade de rebaixamento, né? Aquela probabilidade que é feita pela galera lá da Universidade Federal de Minas Gerais. Está aqui, ó. Coritiba, 94% de chance de rebaixamento. América Mineiro, 83,4%. Então, esses dois times aqui, para eles saírem dessa zona de rebaixamento, né, e reduzir essa possibilidade, só um milagre que eu espero que não aconteça. Aí nós temos o Santos com 73%, né, e o Vasco da Gama com 50%. Esses 4 times aí são os que estão ali na zona de rebaixamento. Aí não, em quinto você tem o Goiás com 27% e o Bahia com 25,6%. Esse número aqui já foi bem maior, né? Hoje já está bem abaixo aí. Eu acredito que o Bahia
se ele estiver aqui, ó, nessa posição aqui, abaixo de 10%, né, ele não vai ter grandes problemas com rebaixamento. Então, é de muita importância o Bahia vencer o Santos aqui, para a gente cair fora dessa zona extremamente incômoda. Beleza? Então, vamos lá. Vamos falar do Santos, né? Para a gente falar do Santos aqui, vamos colocar aqui algumas imagens que não são muito boas, né? Mas são imagens aí da derrota do Santos para a equipe do Cruzeiro. Esse aí foi o último jogo do Santos, né? Então, o Santos que vem aí de derrota em casa para o Cruzeiro, vem de derrota fora para o América Mineiro, mais uma derrota fora para o Atlético Mineiro. Então, o Santos vem aí de pelo menos 3 derrotas, né? E aí ele venceu o Grêmio, mas venceu o Grêmio lá em 20 de agosto. Ou seja, das últimas 5 partidas, as 3 últimas o Santos perdeu, aí venceu do Grêmio, mas antes de vencer do Grêmio por 2-1, havia caído de 4 jogando lá em Fortaleza, né? Então, esse aí é o panorama do Santos, né? Que não é um panorama muito legal, não. E aí, ó, para completar a nada mole vida do Santista, eu vou parar aqui um pouquinho, aconteceu ainda isso aqui, ó, que eles publicaram no Twitter, que nós já sabemos. Por decisão do Comitê de Gestão da Coordenadoria de Futebol, o técnico Diego Aguirre não comanda mais o elenco profissional. Essa demissão aqui aconteceu na sexta-feira. Então, o treinador lá, o adjunto treinou sábado, domingo e já joga na segunda. Então, o técnico caiu e caiu também todos os auxiliares técnicos, o Juan Verseri, o Juan Andrés Iraoja, e os preparadores físicos Fernando Pinhatares e Ignácio Pinhatares. Ou seja, o Santos vem jogar aí com um treinador temporário. E isso aí, isso facilita estádio? Não, isso não facilita. Isso torna o time mais perigoso. O time vem com uma motivação, ele vem aí de alguma forma para tentar superar essa sequência, né? E aí o que acontece? O Santos, ele tem alguns desfalques, né? O Santos, ele tem o retorno de Lucas Lima, provavelmente o treinador interino ele vai colocar o Lucas Lima e ele tem a ausência, né? A ausência, tem Rodrigo Fernandes, que está ausente, porque recebeu o 3º cartão amarelo nesse jogo aqui contra o Cruzeiro, né? E o atacante Stephen Mendonça, que é o colombiano, ele sofreu um estiramento da panturrilha, não vai jogar contra o Bahia. Ou seja, esse Santos aí, ó, ele está vivendo uma situação completamente diferente daquele Santos, né, que venceu por 3-0 o Bahia e que, eventualmente, depois disso, não conseguiu aí suplantar o Bahia na Copa do Brasil, né? Então, esse é o panorama do Santos, conturbado, sem um técnico definitivo. Já fez 2 trocas só nesse Brasileirão. Veio Paulo Turra, veio esse treinador, agora tem um treinador interino, né? Dito isso, qual seria uma provável escalação? A provável escalação do Santos, né? O técnico interino aqui é o Marcelo Fernandes. A provável escalação seria João Paulo. Aí o treinador poderia colocar aqui, recuar o Dodô para colocar numa linha de 3 zagueiros. Então você tem João Basso, Joaquim e Dodô. Aí você teria 5 jogadores aqui no meio-campo. Então, Lucas Braga, Thomas Rincon, Jean Lucas, Lucas Lima e Kevson, certo? E o ataque, você tem o pequeno Soteldo, que é muito rápido,
e o Marcos Leonardo, né? Então, 3 zagueiros, aí provavelmente ele desce os 2 laterais, o Dodô também, às vezes, fazendo jogada como lateral direito. Então, ele pode fazer uma linha, compor uma linha com 5. Então, ele é um 3-5-2 que pode virar um 5-3-2 no momento defensivo. O Soteldo ficar um pouco mais solto lá na frente e compor, e aí jogar algumas bolas longas, né? Rápidas para tentar buscar aí o contra-ataque e vencer o nosso Bahia. Beleza? Então, fechou aí, né? Esse é o jogo e essa é a provável escalação do Santos. Se você acha que o Santos vem com um time diferente, ó, entra aqui nos comentários, vai lá, entra nos comentários, vai lá, manda a sua informação, diz o que, é que você acha do Santos, diz como você acha que o Santos vem, para a gente fazer aquela resenha. Beleza, galera? E é isso sobre o Santos. A nossa ideia é falar desse jogo, é falar desse time aqui, ó. Falar desse time aqui do escudo. Falar do Bahia, né? Então, Bahia joga hoje contra o Santos. E para a gente começar a falar, vamos botar uma musiquinha, né? Aquela propaganda, aquela indicativa dos jogos que o Sport Clube Bahia sempre coloca. Se liga aí, ó. Tá aí, Bahia e Santos, né? Então, Bahia vem num momento diferente, né? Enquanto o Santos vem de uma derrota na quinta-feira, o Bahia vem de um triunfo. Então, vamos jogar aqui logo as imagens desse triunfo aí, né? Triunfozinho importante. Então, enquanto o Santos vem sem treinador, vem com um treinador interino, o Bahia vem com um treinador, o Rogério Ceni, que já é o treinador contratado, Rogério Ceni que está na sua segunda partida, né? Bahia que nos últimos 5 jogos, diferentemente do Santos, o Bahia venceu a última partida e venceu o Coritiba por 4-2, jogando fora, jogando em casa, na primeira partida das 3, né? Contra os times ali da região do Z4, o Bahia empatou com o Vasco da Gama. Então, o Bahia faz essa terceira partida contra o Santos, né? Sendo que o Bahia já empatou contra o Vasco, venceu o Coritiba e agora tem o Santos. Antes disso, o Bahia foi lá no Newton Santos e infelizmente perdeu por 3-0 do Botafogo e venceu por 4-0 a equipe do Bragantino. O Bahia tem oscilado, vence uma partida, perde, vence, perde, aí a última agora foi empate e triunfo, né? Bahia, nessa rodada, busca aí inverter a situação do primeiro turno, onde o Bahia perdeu, né? Então, o Bahia levou 3-0 contra a equipe do Santos. Então, o Bahia agora tenta reverter. O Bahia finalizou os treinamentos no domingo também, e a expectativa hoje é de mais de 40 mil torcedores. Expectativa de quebra de recorde do ano do Bahia, né? Jogo extremamente importante, então é uma expectativa muito grande aí de quebra de recorde. Beleza? Dito isso, qual seria a escalação do Bahia, né? Então, vamos tentar aqui fazer uma escalação para o nosso tricolor. A escalação do Bahia, né? A gente pode colocar aqui essa escalação. Só que essa escalação que você está vendo aqui do lado, galera, ela é a escalação de Bahia contra a equipe do Coritiba. Essa escalação. O que que nós temos? Por que eu coloquei ela? Porque, primeiro, o Rogério Ceni fez 3 treinos e depois ele fez mais 2. Então,
Ele fez segunda, terça, quarta, jogou quinta, descansou na sexta, então ele treinou sábado e domingo, certo? Domingo ele fez um coletivo. Para mim, Rogério Ceni ainda não fez treinos o suficiente para poder fazer algumas variações. O que eu chamo de variação? A galera fala muito de colocar o Ratão centralizado no lugar de Everaldo. Para mim, o Ceni ainda não teve tempo de fazer esse teste, de fazer essa observação. Então, eu entendo que, como ele fez esse time e esse time deu um resultado, eu acho que ele não vai correr muito diferente desse time aqui. Esse time aqui, ele teve uma partida muito boa do Iago Felipe, uma partida muito boa do Rezende e uma partida muito boa aqui dos laterais, Gilberto e Camilo Cândido. Inclusive, esses dois laterais, eles entraram na seleção da rodada do Brasileirão, beleza? Dito isso, aí você pode dizer, então esse aqui é o time? Não, esse não é o time. Por quê? Rezende, ele não pode jogar, Rezende levou o terceiro cartão amarelo. Então, o nosso treinador, ele precisaria trocar aqui o volante. Ele poderia colocar quem? Ele poderia colocar o Léo Cittadini. Poderia. Mas ele tem a base dele eram 3 volantes aqui, mais de marcação, e o Tassiano um pouco avançado, certo? Então, se essa é a ideia, com o Tassiano um pouco avançado, para mim, ele vai entrar aqui com Acevedo. Então, ele entra aqui no meio com Acevedo, Tassiano e Iago Felipe. Aí, eventualmente, ele pode fazer algumas trocas aqui, Muguinho no lugar de Acevedo, Léo Cittadini no lugar de Tassiano, Rezende não pode jogar, certo? Aí ainda teria Diego Rosa, coisas do gênero, beleza? Na frente é isso aqui, ó. Na frente eu acho que ele vai entrar assim, e aí eventualmente ele teria o Biel, certo? O Jacaré, ou seja, aí ele vai colocar o Biel aqui, certo? E ele vai colocar o Jacaré aqui. E o Everaldo ele pode trocar eventualmente pelo Mingote. E aí ele colocaria o Mingote aqui no lugar do Everaldo. Mas do meio para frente, esse é o time. E aí, e lá na cozinha? Na cozinha, Marcos Felipe está agarrando bem, ele não vai mexer. O Canives está jogando bem, ele não vai mexer. Raul Gustavo é que aqui é a história. Raul Gustavo, o Vitor Hugo é o zagueiro canhoto, né? É o zagueiro canhoto. E ele só levou o terceiro cartão amarelo, estava suspenso por conta disso. Então, para mim, essa é a modificação. Ele vai recompor o time, né? Na verdade, não é nem uma modificação, é uma recomposição do time. O time jogava com Canu na direita, Vitor Hugo na esquerda, então ele vai continuar com Canu e Vitor Hugo. Os laterais aqui, Camilo Cândido e Gilberto, sem problemas, e Marcos Felipe no gol. Pronto. Esse aí, para mim, é a escalação. Essa aí provavelmente será a escalação do Bahia, certo? A escalação do Bahia é composta por, tá aqui, ó. Marcos Felipe no gol, Vitor Hugo e Canu na zaga, os laterais Camilo Cândido e Gilberto, meio campo com Acevedo, Tassiano e Iago Felipe, o ataque com Rafael Ratão, Everaldo e Ademir. Beleza? Se você concorda, deixa o like, deixa o joinha, ative o sininho das notificações, compartilhe com a galera a nossa escalação. Se você desconcorda, né? Se você não concorda ou você tem uma outra opinião, joga nos comentários aqui, diga aí qual é a sua opinião, qual é a sua escalação, torcedor. Mas, em princípio, essa aí é a nossa escalação. De formas que, para a gente encerrar, esse aqui é o time e essa é a escalação. Tá aí. Bahia e Santos, fechamos, passamos a régua e agora a gente já pode cair fora. Beleza? Escalação, falamos de Bahia, falamos de Santos, passamos a régua e vamos nessa.
Vou deixar isso aqui para vocês, né? Para vocês verem aí. Valeu, Estádio Esquadrão, a gente se despede. Um abraço e até a hora do jogo. Valeu, um abraço e já fui, papai.